Pronto, PLGG. Se a bronca era clicar na segunda parte da correção do simulado, bronca resolvida. Valeu! Eu entendi o que é que eu devia ter feito na petição de interposição. Novo de loja, primeira de luxo, só o babalu, só o me da pipoca. E o que é que eu faço nas razões recursais? Como sempre, razões recursais, você começa pelo endereçamento. Aquele endereçamento que daqui a pouco eu vou até fazer uma musicazinha, do tanto que a gente repete. Você vai colocar segunda folha, tá? Primeira linha da segunda folha, sem fazer parágrafo, tudo em letras maiúsculas. Razões da apelação. Recorrente, recorrido, processo número. Pula uma linha. Egrégio Tribunal de Justiça, PLGG. Eu posso colocar aqui Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul? Não só pode, como deve. Vocês vão reparar que aqui não está por causa do tamanho, mas aí no seu espelho de correção divulgado, a TASSE colocou Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Embora se você botar só Egrégio Tribunal de Justiça, não estaria errado, mas por uma questão de segurança, eu venho pedindo nas últimas turmas, nos últimos cursos, para os alunos acrescentarem. Aqui a gente não bota, porque senão ia ter que fazer um slide só para isso aí. Mas você pode reparar que a TASSE, ao divulgar o espelho de correção para vocês, ela botou Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já que o feito encontra-se na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, beleza? Então faça como está no seu espelho aí, Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Colenda Câmara, ínclitos desembargadores. Você já fez o endereçamento das suas razões recursais. Fez o endereçamento, aí segue aquela sequência que nós batemos ao longo das aulas. Um ponto, dos fatos. Conta sua história de forma resumida, dando sempre mais ênfase às questões processuais. Terminou a exposição dos fatos, aí você adentra aquilo que lhe dá uma pontuação muito, mas muito boa normalmente em apelação, que é a arguição das preliminares. Você segue aquela velha sequência de arguição de preliminares. Causas extintivas de punibilidade do 109 do Código Penal, causas específicas de extinção de punibilidade, prescrição, nulidades do 564 do CPP, excludentes de ilicitude e todas as demais hipóteses que deveriam ter suscitado a rejeição liminar da peça acusatória. Se você seguir aquela sequência de arguição de preliminares, você vai encontrar de cara aqui a preliminar da ausência do exame de corpo de delito, cara. Não fizeram o exame de corpo de delito, nem no dia que ela disse que levou o empurrão, nem fizeram o exame de corpo de delito depois para atestar a lesão grave. E esqueceram de fazer 2 exames de corpo de delito aqui. Você tem que deixar isso claro na sua prova. Você tem que deixar isso claro aí na sua resposta. Quando ela chegou na delegacia, ela chegou dizendo que sofreu lesão corporal. Deveriam ter encaminhado ela para fazer o primeiro exame de corpo de delito. A perícia traumatológica. Isso fica lindo na sua prova. Não houve perícia traumatológica para atestar que ela sofreu lesão corporal. Nem tampouco fizeram a perícia complementar para atestar que a lesão corporal foi grave. Porque disseram, ela sofreu lesão corporal grave. Qual é o elemento de caracterização da lesão grave? Ela passou mais de 30 dias impossibilitada de exercer suas atividades habituais. Então deveria ter sido feita 2 perícias. Uma na hora que ela foi na delegacia, ela deveria ter sido encaminhada ao ML para fazer a perícia traumatológica inicial. Há quem chame de perícia traumatológica preliminar. Mas assim, o termo correto, pelo menos no procedimento policial, que é o que o delegado deveria ter usado nesse momento, o termo correto nesse caso é perícia traumatológica inicial. Porque se existe a possibilidade de se caracterizar uma lesão grave,
depois dessa perícia traumatológica inicial, seria feita a chamada perícia traumatológica complementar ou perícia traumatológica de constatação definitiva. São as expressões técnicas. Se você não usou essas expressões técnicas, não tem problema não, mas só para dar a informação completa. Então, faria a perícia traumatológica de constatação para dizer que ela sofreu lesão. E depois faria a perícia traumatológica complementar para dizer que a lesão é grave. Mas não fizeram nenhuma das duas. Isso gera nulidade do 564. O crime de lesão corporal é um crime que deixa vestígios. O artigo 158 do Código de Processo Penal é taxativo ao dizer: nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável, não podendo ser suprimido pela confissão do acusado, ressalvando-se o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal. Tem vestígio, podia ter sido feito, ou pelo menos pretensamente tem vestígio, se ela está dizendo que sofreu um empurrão, poderia ter sido feita a perícia e não foi feita. Isso suscita a nulidade lá do 564, inciso 3, a linha B de bola. Você vai dizer que era para ter sido feito o exame de corpo de delito. Inclusive, aí pessoal, óbvio, como eu disse a vocês, no espelho está correto, mas aqui não é só no artigo 168 não. O artigo 168 fala da perícia complementar. Mas tem que ter também a combinação no artigo 158. Eu acho que aqui foi eu, quando fui digitar, eu acabei digitando errado, ou esqueci de botar o 158, mas o que vale é que está aí no seu espelho de correção. Então, voltando para o que interessa, você já tem uma preliminar, corta para cá, Patrícia, por favor, você já tem uma preliminar aí muito forte. Você tem que indicar nulidade por ausência do exame de corpo de delito. Você vai fundamentar essa nulidade no 564, inciso 3, a linha B, e vai dizer que teria que ter sido feito 2 exames de corpo de delito. O primeiro, que é o exame de corpo de delito de constatação, com fundamento no artigo 158 do Código de Processo Penal, não esquece desse artigo. Nos crimes que deixam vestígio, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável. Ele tinha que ter feito, o delegado, deveria ter mandado fazer a perícia do 158 e depois deveria ter sido feita a perícia do 168, parágrafo 2º, que é a perícia complementar de constatação. Não fizeram nenhuma das duas. Então, eu já tenho a nulidade pela ausência dos 2 exames de corpo de delito. Aí você combina o fundamento dessa preliminar, 564.3, a linha B, com o artigo 158 do Código de Processo Penal e o artigo 168, parágrafo 2º, também do Código de Processo Penal. Mas nós temos uma outra preliminar aqui também muito forte que tem que ser indicada por vocês. Essa peça acusatória, como eu disse na hora que estava lendo o caso concreto, era para ter sido rejeitada liminarmente. Não existe justa causa à propositura da ação penal. Não tem prova de que houve nem lesão corporal. Se não tem perícia, não tem prova sequer da existência da lesão corporal, como é que eu vou ter justa causa? Nem tem prova da materialidade do fato, nem tem indício de autoria. Tem a vítima que disse. Se fosse assim, qualquer pessoa podia chegar na delegacia e dizer: olha, eu fui vítima de um crime. E é assim, que funciona. Então, nesse caso aqui, você também deveria alegar preliminarmente a ausência de justa causa e indicar que, por não ter essa justa causa, a peça acusatória deveria ter sido preliminarmente rejeitada com fundamento no artigo 395, inciso 3 do CPP. Você indica as suas preliminares e vai para o mérito. Botou lá a indicação das preliminares e agora vem para o mérito. Qual é o seu mérito principal? A ausência de justa causa. A ausência de justa causa tanto será uma preliminar que vai fundamentar por que é que a peça deveria ter sido rejeitada liminarmente, como também vai ser sua tese de mérito. Você vai dizer que não tem prova alguma, não existe prova pericial, não existe prova testemunhal, não existe prova nenhuma, nem do fato, nem de sua autoria. Só que além de ter que falar da ausência de materialidade do crime, você vai ter que explicar as preliminares que você abriu. Você abriu a preliminar de nulidade, beleza. Então você explica a preliminar de nulidade.
Você abriu a preliminar que a peça acusatória deveria ter sido rejeitada, então você explica. Mas PLGG, veja, se a ausência de justa causa já é minha tese de mérito, eu não vou falar sobre ela? Vai. Você vai dizer que na situação não cabe se responsabilizar a pretensa acusada, porque não existe materialidade do fato, essa é a sua tese principal de mérito. Aí depois você vai explicar a nulidade por ausência de exame de corpo de delito, que tinha que ter sido feito exame de corpo de delito. Depois você não pode esquecer de dizer no seu mérito, porque toda preliminar que você abriu, você tem que explicar. Não esquece disso. Toda preliminar que você indicou, você tem que explicar. Aí você vai abrir um parágrafo e vai dizer, ademais, a peça acusatória que motivou a presente ação penal sequer deveria ter sido recebida por este juízo, visto que, em sendo manifesta a ausência de justa causa, impõe o artigo 395, inciso 3 do CPP, a sua rejeição liminar. Você está usando a justa causa como tese de mérito e você está usando a justa causa como preliminar. Mesmo que você já tenha sentado o sarrafo na ausência de justa causa para explicar o mérito e dizer que não cabe condenação, você, por ter alegado isso em sede de preliminar, você tem que fazer um parágrafozinho lá e colocar na sua resposta que a peça acusatória deveria ter sido rejeitada. Porque se não tem justa causa, o artigo 395 impõe essa rejeição. Você tem que botar isso no mérito. E claro, você tem que começar a pensar em quais seriam os pedidos subsidiários que você, porventura, poderia fazer. Por exemplo, nesse caso aqui, você poderia pedir subsidiariamente a desclassificação do crime. Colocar, não entendendo esse egrégio tribunal pela absolvição do réu, que não se espera que aconteça, que seja desclassificado o crime para lesão corporal nos termos do caput do artigo 129. Só que se tu vai pedir essa desclassificação no final, como a gente repetiu demais ao longo da aula, você vai ter que explicar no mérito. Tudo que você faz nos seus pedidos tem que estar explicado no mérito. Então você, no seu mérito, vai abrir um parágrafo e falar da possibilidade de desclassificação. Depois que você explicar por que é que a peça deveria ter sido rejeitada liminarmente, aí você vem e abre um parágrafo e bota assim: apenas para argumentar, vírgula, por gosto à lide e amor ao debate, não sendo acolhida as teses anteriormente suscitadas, o que não se espera que ocorra, que seja ao menos reconhecida a possibilidade de desclassificação do crime ora imputado a presente ré de lesão corporal grave para lesão corporal nos termos do caput do artigo 129 do Código Penal. Você está pedindo aí como tese de mérito subsidiária que, se não for acolhida a tese que suscitaria a absolvição da acusada, que ao menos seja acolhida a tese de desclassificação. Se o egrégio tribunal entende que houve a lesão corporal, que pelo menos considere como lesão corporal leve, como lesão corporal do caput. Porque na hora que você desclassificar esse crime, ele passa a ser da alçada de competência do juizado. Aí você fala na desclassificação e abre um novo parágrafo no seu mérito e diz assim: em sendo acolhida a tese de desclassificação por esse egrégio tribunal, que seja consequentemente reconhecida a incompetência do juízo sentenciante e remetido os autos ao juizado especial criminal, que possui competência originária para apreciar o crime de lesão corporal nos termos do caput do artigo 129 do Código Penal brasileiro. Você pede em tese subsidiária de mérito, você argui em tese subsidiária de mérito, a possibilidade de desclassificação para lesão leve. Aí você emenda que, se o tribunal desclassificar para lesão leve, ele encaminha os autos ao juizado. Porque lesão corporal leve está lá no GECRIM.
Lesão corporal de natureza leve é de rito sumaríssimo. Aí você pede que sejam os autos encaminhados ao juizado. Giovana, eu podia pedir anulação do processo? Não. Nós já conversamos que a desclassificação não gera nulidade dos atos processuais. Então, o que você iria discutir aí é que, se houver a desclassificação, o tribunal deveria encaminhar esses autos ao juizado. E chegando no juizado, caberia a possibilidade de suspensão condicional do processo. Aí volta aquilo que eu já comentei ao longo das aulas com vocês. Tem gente que diz, poxa, PLGG, mas eu vou pedir suspensão condicional do processo em fase recursal? E pode? Pode. A Lei 9.099/95 não veda tal hipótese. É possível a decretação da suspensão condicional do processo a qualquer tempo da instrução ou do recurso. Eu não poderia ter, por motivos óbvios, suspensão condicional do processo se tivesse sentença transitada em julgado, porque aí o processo já acabou, o processo já é fino. Mas antes da sentença transitada em julgado, pode ter suscis processual. Então você alega como tese subsidiária que poderia existir desclassificação. Em existindo desclassificação, os autos teriam que ser remetidos ao juizado especial criminal e lá chegando no juizado seria possível a arguição da suspensão condicional do processo. Beleza? É isso que você tem que falar na sua tese de mérito, é isso que a FGV quer ler. E aí você, quando terminar de falar no mérito, você passa para os pedidos. O seu primeiro pedido aqui, óbvio, vai ser de absolvição com fundamento no artigo 386. E você pode, por uma questão de segurança, combinar dois incisos, o inciso 2 e o inciso 4. Por quê? Porque não tem materialidade do fato e nem existe justa causa. Não existe como comprovar que o fato efetivamente se manifestou, não há prova da existência do fato, é o que diz o inciso 2, e o inciso 5, porque não tem justa causa. Então você pediria aí, eu até acho que se fosse na prova mesmo, eles só botavam no 2. Mas como diz minha grande amiga Ana Cristina, o que abunda não prejudica. Então você fundamenta, você combina aqui o pedido de absolvição no 386-2 e no 386-5. Depois você pede a anulação da instrução probatória, se ligue nisso. Você vai pedir a anulação da instrução probatória em decorrência da nulidade por ausência do exame de corpo de delito, lá do artigo 564, inciso 3, a linha B, combinado com o 158 e o 168, parágrafo 2º, e você vai pedir a nulidade também por falta de justa causa, o que deveria ter ensejado a rejeição liminar da peça acusatória. Você não abriu duas preliminares? Se você abriu duas preliminares, você usa ambas as preliminares para pedir a anulação da instrução probatória. Você vai pedir, cuidado, você vai pedir a anulação da instrução probatória por causa da nulidade do 564, inciso 3, a linha B de bola, em combinação com o 158 e o 168, parágrafo 2º, todos eles do CPP, que é onde você teria lá a fundamentação dos exames de corpo de delito. E, além disso, você pede também a anulação da instrução em decorrência de ser manifesta hipótese de rejeição liminar da peça acusatória por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. E depois disso, você vai entrar na seara dos pedidos subsidiários. Você vai pedir que seja desclassificado o crime para lesão corporal do caput do artigo 129, que em sendo desclassificado o crime, que seja remetido os autos ao tribunal competente, ao órgão jurisdicional competente, que é o GECRIM, e que também o tribunal possa decretar a suspensão condicional do processo nos termos da Lei 9.099/95. Esse negócio aí de decretar a suspensão condicional, eu já estou exagerando nos pedidos, mas é aquela história, peque por excesso. Feito isso, é só você amarrar a sua peça.
Feito isso, é só você fechar a sua peça com o famoso termos em que pede deferimento, com marca data advogado OAB. Lembrando aqui mais uma vez que a mesma data que você colocou na petição de interposição deve ser repetida nas suas razões recursais. Ouviram o que eu disse? A mesma data da petição de interposição deve ser repetida nas razões recursais. Novo de loja? Primeira de luxo? Agora vamos olhar o que é que você devia ter feito nas questões dissertativas. A primeira questão diz: Felipe, maior de 18 anos e capaz, adentrou a agência franqueada dos Correios. Aqui já é um bizu, tá? Ele não entrou em agência dos Correios. Ele entrou em agência franqueada dos Correios, portando o que aparentava ser uma pistola .380. O que aparentava ser uma pistola 380. Ato contínuo, apontou o referido objeto para Daniel e Lucas, caixas do estabelecimento, e ordenou que os mesmos deitassem no chão, no que foi prontamente atendido. Logo em seguida, Filipe subtraiu boa parte do numerário, boa parte do dinheiro que conseguiu encontrar, e evadiu-se do local da subtração. Todavia, no momento da prática dos referidos atos, Bruna, delegada de polícia civil que estacionava seu veículo particular na frente da agência franqueada, com o intuito de realizar o pagamento de algumas contas pessoais, percebeu a movimentação e vislumbrou Filipe evadindo-se do local, oportunidade em que empreendeu perseguição, capturando-o a pouco mais de 150 metros da agência. Não basta ser bandido, tem que ser azarado. Todo castigo para bandido é pouco, porque o cara foi assaltar, fez o fake lá, tá, como se tivesse armado com a 380. Rendeu Daniel e rendeu Lucas, pegou o dinheiro. Só quando ele ia saindo, ia chegando a delegada Bruna, que estava de folga, foi fazer o pagamento, estava de folga não estava formalmente a serviço, foi fazer o pagamento de algumas contas pessoais. Aí Bruna, inclusive esse nome Bruna, é nome de delegado, eu não sei porquê, eu acho um nome forte. Felipe e eu lá saindo, aí tá a Bruna. A Bruna é delegada, eu disse, que porra é essa? Essa uma cebosa furtando, roubando, sei lá o quê, empreendeu perseguição, delegado altamente operacional, acabou efetuando a captura do meliante. No momento da captura, Bruna constatou que Felipe trazia consigo uma arma de brinquedo, outra informação importante, simulacro muito parecido com a pistola verdadeira .380 e perfeitamente capaz de iludir o homem médio, mas absolutamente inapta a efetuar disparos. Trazia também o valor de R$ 9.600, fruto da subtração delituosa procedida. Tomando por base exclusivamente os fatos narrados, responda de forma fundamentada. Qual a possível ou quais as possíveis tipificações das condutas praticadas por Filipe? Em caso de lavratura de APFD, seria possível estabelecimento de fiança em favor de Filipe? E qual órgão jurisdicional competente para apreciar uma eventual ação penal em desfavor de Filipe? Bom, vamos por partes. A grande pegadinha aqui é que ele estava com arma de brinquedo. A grande pegadinha é que ele estava com simulacro de arma verdadeira. Que Filipe praticou crime de roubo, isso não se discute. Artigo 157 do Código Penal Brasileiro. A grande bronca é saber se é roubo simples, do caput do 157, ou se seria roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Eu já vou logo dar o bizu para vocês. Isso é roubo simples. A jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, são uníssonas no sentido de que o emprego de arma de brinquedo não faz incidir a hipótese de aumento de pena previsto ao teor do parágrafo 2º do artigo 157. Ouviram o que eu disse? Segundo a jurisprudência consolidada no STJ e no STF, o emprego de arma de brinquedo, de simulacro de arma verdadeira,
não faz incidir a hipótese de aumento de pena de 1/3 até metade prevista no parágrafo 2º do 157. Inclusive, eu tenho certeza que a TASSE deve ter colocado aí no espelho de correção para vocês, julgados exemplificativos, para servir apenas de embasamento de estudo para vocês. Mas PLGG e aquela súmula lá do STJ, está superada? Não, está cancelada. Eu ia dizer superada, mas não é nem superada, é cancelada. Aquela súmula do STJ, nem vá para ela que ela está cancelada. O cara está roubando com arma de brinquedo, com simulacro de arma verdadeira, é roubo simples. E se você lembra das aulas que eu dei, eu já expliquei roubo com arma sem munição, roubo com arma verdadeira totalmente inata, para ninguém começar a perguntar, e o roubo se com arma desmuniciada? Nós já comentamos isso ao longo do nosso curso. Aqui é crime de roubo simples. Então a tipificação da conduta dele é roubo simples, nos termos do caput do artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Você já matou a primeira, não cabendo a hipótese de circunstanciamento. A pergunta 2 é, em caso de lavratura do auto de prisão em flagrante, seria possível estabelecimento de fiança em favor de Felipe? Claro que é. Na regra geral, prevista ao teor do artigo 323 do Código de Processo Penal, na regra geral, todos os crimes admitem fiança. Na verdade, pessoal, pelo próprio dispositivo do artigo 323, apenas 3 crimes são inafiançáveis. O crime de racismo não admite fiança, os crimes hediondos e hediondos equiparados, só para quem não lembra, os crimes hediondos equiparados são tortura, terrorismo e tráfico de drogas, não admitem fiança, e a atuação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, respectivamente o inciso 1, 2 e 3 do artigo 323 do CPP. Tirando o racismo, hediondos e hediondos equiparados, e a atuação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, todos os demais crimes admitem fiança. Roubo simples não é considerado como crime hediondo. Logo, o crime é afiançável. Nesse caso aqui, como a pena do crime de roubo é de 4 a 10 anos, a fiança só pode ser instituída por juiz de direito. Não cabe ao delegado a instituição da fiança. O crime é afiançável, mas só quem pode arbitrar essa fiança é juiz. Todos os crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos, todos os crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos, a fiança pode ser estabelecida pelo delegado ou pelo juiz. Mas se o crime tem pena máxima superior a 4 anos, a fiança só pode ser arbitrada por juiz de direito. E nesse caso aqui, a fiança iria variar entre 10 e 200 salários mínimos. Os crimes apenados com pena máxima maior que 4 anos, quando afiançáveis, terão a fiança estabelecida pelo magistrado entre 10 e 200 salários mínimos. Então é perfeitamente possível o arbitramento de fiança. E qual o órgão jurisdicional competente para apreciar uma eventual ação penal em desfavor de Felipe? Aqui tem outra pegadinha. Se ele tivesse roubado uma agência própria dos Correios, seria Justiça Federal. Eu falei se. Se ele tivesse efetivamente roubado uma agência própria dos Correios, Justiça Federal. Mas é uma agência franqueada dos Correios. A nossa jurisprudência também é majoritária, e aí a TASSE colocou um outro julgado para vocês no espelho, apenas a título exemplificativo, apenas para aprofundar os estudos, apenas a título de consulta, os crimes praticados em detrimento de agências franqueadas dos Correios, conforme entendimento do STJ e do STF, são da competência da Justiça Estadual. Se for agência própria dos Correios, Justiça Federal. Porque a empresa brasileira de Correios e Telégrafos possui natureza de empresa pública da União. Mas se for agência franqueada dos Correios, aí é Justiça Estadual. Beleza? Então o crime é de roubo simples, é possível ter fiança
e a competência é da Justiça Estadual. Está feita a sua questão de número 1 do simulado. Antes de passarmos para a questão de número 2, só para não quebrar o raciocínio, dá uma olhadinha não. Antes de darmos uma olhadinha na questão número 2, dá um clique na terceira parte da correção do simulado, por favor.